Família Tricolor, você que me acompanha diariamente, vocês lembram do recado que eu deixei domingo? Lembram? Deixou uma observação bem clara. Agarrão pode, empurrão não. Zagueiro tocou para trás, não tira impedimento, ok? Agora eu vou deixar a observação 2. Cuidado que esses critérios podem mudar de acordo com a camisa dos clubes que tiver em campo. Pois é, tá aí. Foi só mudar as camisas, mudou as cores do uniforme e já não é mais como foi no último sábado. A diretoria tricolor, ela vai hoje na CBF, uma reunião às 20 horas, e irá reclamar dos erros de arbitragem contra o Fluminense. Mais precisamente o erro de sábado, onde o VAR induziu o juiz a fazer aquela lambança. E ontem, para surpresa de 0.000 e 0 pessoas, foi diferente. O regulamento já inverteu, já mudou. A forma de ver a situação já mudou. E teve algumas outras cositas mais nesse jogo do Bahia contra o Palmeiras, que eu vou até fazer um comentário com vocês mais à frente. Mas já adianto. Quero saber se o Bahia está bem. Porque a gente sempre faz uma pergunta a um co-irmão depois de uma cirurgia, né? Porque o Bahia foi operado ontem em plena Fonte Nova. Mas vem comigo que eu te conto tudo. Vem comigo, tem muito mais para vocês. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho, é sempre muito bom tê-los por aqui. Eu já os convido para chegar, deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente, valeu? Muito obrigado, família. Galera, eu já vou manter esse nível. Eu vou manter o comentário sobre o jogo ontem, Bahia e Palmeiras, porque ela tem tudo a ver com o Fluminense. O critério foi totalmente invertido. O que foi falta sábado, ontem já não foi mais. E coisa bizarra, tá? Isso foi gritante, foi vergonhoso. E algumas faltinhas a favor do Bahia não era marcada, se espirrasse perto do Palmeiras era falta, coisas complicadas. E, cara, a gente já sabe como funciona. Pênalti inventado aqui, problemas de interpretação da arbitragem ali, para um time para outro não é. E é o que eu avisei a vocês, pode ter o dinheiro que for, mas dinheiro não entra em campo. O Palmeiras está lá na frente, líder, 25 pontos. Cara, eu tive uma impressão que eu tô torcendo para estar errado. Mas eu novamente vou pedir a ajuda de vocês. Eu acho que eu estou errado, cara. Porque quem viu o jogo ontem, entre Bahia e Palmeiras, viu o massacre do Bahia. O Bahia massacrou o Palmeiras. Principalmente no segundo tempo. O Palmeiras ficou nas cordas o tempo todo. O Bahia bateu. O Everton Ribeiro quase faz um golaço de calcanhar. O Murilo salvou em cima da linha. O Bahia massacrou o Palmeiras. Aí nos últimos 10, 15 minutos, o Palmeiras aproveitou o cansaço do Bahia e fez uma pressão, achou o gol. Mas a impressão que eu fico, cara, é que a todo momento eu via as opiniões de quem transmitiu o jogo, cara, ter muito má vontade em reconhecer a superioridade do Bahia. E o Palmeiras, mesmo sendo amassado, não que é um time maravilhoso, pode fazer um gol a qualquer momento. Pô, eu não sei se vocês já sabiam de alguma coisa, era só pressentimento. Entendeu? Mas foi estranho. Porque se você vê o jogo sem som,
Irmão, tu vai falar, o Bahia massacrou. O Bahia amassou o Palmeiras. Mas todo o ataque do Bahia era tratado como sem chance, com desprezo. E qualquer ameaça de contra-ataque do Palmeiras, até o que não se concretizava, era rapaz, ó, Palmeiras vai chegar, hein? Coisa estranha, cara. Coisa estranha. Dava até a impressão que eles estavam torcendo pro Palmeiras. Oxe, mas eu tenho certeza que é só impressão. Ok? Quem acompanhou o jogo, eu gostaria que deixasse comentário aqui. Parabéns, Rogério Ceni, e a todos os jogadores do Bahia. A derrota foi injusta e covarde. E o placar moral era uma goleada do Bahia. O Bahia massacrou, amassou o Palmeiras. O dinheiro do Palmeiras ficou na conta, não entrou em campo. Só deu Bahia. Mas futebol não é justo e é maravilhoso por isso. Agora, seria melhor se a injustiça ficasse só nos acasos da arte do futebol, né? E não nos erros da arbitragem. Mas vida que segue, vamos aguardar ver qual vai ser a reclamação do Fluminense hoje. Tendo em vista, eu já adianto para vocês que não vai adiantar porcaria nenhuma. O que pode arrumar com isso é uma antipatia maior da CBF e passarem a prejudicar o Fluminense com mais frequência. O que não é muito difícil para eles, né? Vamos e convenhamos. Mas vamos aguardar e torcer para que eles não levem para o coração. Mas um assunto rapidinho aqui. Zubeldia. Eu tô vendo muita gente querer culpar Zubeldia pelo empate com o Coritiba. Irmão, o cara atrasou. Ele atrasou nas mexidas. Atrasou. O Castilho já era para ter saído com 15 minutos de segundo tempo. Já era para ter saído. Ele não age, ele reage. Mas isso é dificuldade, que ele está numa boa fase, está numa crescente. Daqui a pouco ele começa a acertar, pô. Eu não vejo crítica, não. Vamos. Atrasou um pouquinho, mas ele não teve influência nenhuma no jogo. O John Kennedy poderia entrar antes e também não saiu o gol. Tem... O que eu falo para vocês, aquele negócio de engenheiro de obras prontas não existe. Nós não temos como saber se a gente teria virado o jogo se entra antes. Nós podemos até fazer um cálculo, tentar alguma coisa, ou ter, sei lá, uma esperança, sei lá, intuição, mas não dá para afirmar, cara. Não tem como afirmar. Ok? Então, deixo bem claro que o Zubeldia faz um excelente trabalho, está muito bem à frente do Fluminense, e não vamos cair nessa de querer pegar no pé do treinador, não. O trabalho do Zubeldia está muito bom, é de excelência. E eu ainda acredito em títulos com certeza. Ok? Como eu gosto de dizer, vamos por mais. Um outro assunto polêmico, que agora que deu uma baixada de bola, quero trazer para vocês. O pai do Nino falou que não, que Palmeiras e o caraca e tal. E o Nino falou o quê? O pai do Nino jogou aonde? Então já vejo muita gente aí, não, que o Nino não quer vir pro Fluminense, que o pai dele falou, é do Palmeiras. Galera, eu acho que tem duas coisas aí para ser tratadas de forma distintas. Primeiro, é em relação à torcida tricolor. E segundo, é a diretoria. As duas são fantásticas. As duas são muito importantes. Em relação à torcida tricolor, não vamos cair nessa. Que o Nino não quer ir mais, que o Nino se lasque, que o Nino se dane, vamos contratar outro zagueiro. Irmão, vamos segurar. Vamos segurar. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. O Nino autorizou o pai dele a falar aquilo? Não sei. Eu já vi casos e casos no futebol. Já vi casos que o pai fazendo força para o filho ir para um lado e o filho não queria, ia para outro. Então, eu não vou julgar ninguém. Não vou julgar ninguém. De repente, o pai ganhou alguma moral para falar aquilo? Não sei. Não sei. Eu não estou lá para saber. Então, enquanto o Nino não se pronunciar, eu não vou falar nada, irmão. Por enquanto, eu mantenho a esperança do Nino. Gostaria muito que viesse, mas sem muita empolgação. Ok? Porque isso não está na mão do Fluminense, não está na mão da diretoria. Está na mão do Nino. Eu já falei para vocês e repito. O jogador profissional é ele que decide para onde ele vai.
Não é questão de dinheiro, não é questão de ambiente, não é questão de porra nenhuma. A questão é do jogador. É ele que escolhe. Se ele quiser escolher o ambiente, ele escolhe. Se ele quiser escolher por dinheiro, ele escolhe. É ele que escolhe. Não é o empresário, o staff ou o pai do jogador que manda. Quem manda é o jogador. Ok? Então eu tenho o pé atrás quanto a isso. Não estou dizendo que ele vai ser contratado, que tem que ter muita esperança por isso. Não estou afirmando isso. Eu estou afirmando também que eu não estou ali, como é que eu vou dizer, pronto para embarcar em qualquer coisa que apareça. Sou mais cético. Eu acredito no mais próximo do realismo. Enquanto o Nino não se pronunciar, eu acho que não tem fato mais real do que esse sobre esse assunto. Então me mantenho aqui, na boa, aguardando os acontecimentos. Agora a diretoria. Eu não acredito que o tempo que o Nino passou na diretoria, que a diretoria tricolor não tem um telefone do Nino, não tem um telefone de uma pessoa forte do Nino, que realmente responda pelo Nino, que esteja com o Nino 24 horas, mas pelo menos, cara, o mais certo é ter o telefone do Nino. A diretoria tem. E tem uma amizade boa para isso. Ok? Então, cara, eu, na boa, não tenho a menor dúvida que a diretoria pode pegar aí. Fala, Nino, como é que tá? Tudo bem? Papo vai, papo vem, vem cá. Você quer vir pro Fluminense? Quero, presidente, quero. Olha só. Então, quanto é que tu acha que elas vão pedir? Elas devem pedir X. Então tá tranquilo. Então a gente vai ficar aqui no jogo quietinho e a gente quer você também. Então nós vamos entrar com esse valor, vou fechar com você no momento certo. Já tá alinhado? Tá alinhado. Beleza. Não fala nada pra torcida e segura. Mas ciente de que pode dar muito certo. Agora, ligou o menino e falou, não, presidente, tô com outra proposta aí, tem situações melhores, tem outro lugar, eu quero lá arriscar em São Paulo, eu quero ir pra Xeramobim do Norte. Acabou. O presidente pode muito bem, obrigado Nino, valeu, acabou o assunto. E dá sequência. Olha, nós estamos desistindo do Nino, e acabou, porra. Vida que segue. Agora o que não pode é deixar a torcida empolgada, nem de mais nem de menos. Porque se deixar empolgada demais, cria expectativa, e se não vier a frustração é maior. E se deixar a expectativa de menos, daqui a pouco o cara vai para outro clube e faz igual o Ronaldo fez com o Flamengo. Eu estava todo dia lá, ninguém me chamou, quando a gente me chamou eu fui. Entendeu? Para não ter desculpas esfarrapadas depois. Eu penso dessa forma, mas eu quero saber a sua opinião, ok? Deixa a sua opinião pra gente aí, que ela é muito importante. E vamos, todo mundo tem a curiosidade sobre isso, né? Então deixa a sua opinião, que é muito importante pra gente. E família, eu não vou fugir da polêmica Neymar. Tá tendo uma polêmica babaca aí. Na minha concepção são pessoas, seres humanos mal amados, seres humanos com problema em casa, problema emocional, familiar, financeiro, sei lá, cara, algum problema eles devem ter. Devem ter algum problema. E problema sério. Porque pessoas muito frustradas conseguem encontrar chifre em cara de cavalo numa declaração boba, inocente, até infantil do Neymar. Ok? As mulheres de verdade, as mulheres raízes, as mulheres que são alicerce de família, de empresas, as mulheres responsáveis, elas não pensam por aí porque elas estão acostumadas à luta e sabem como funciona. Entendeu? Então eu quero ser bem sincero para vocês. Isso para mim não passa de questão ideológica, questão política, questão babaca, de pessoas fracassadas que têm inveja do Neymar, porque o Neymar não é subserviente a eles. O Neymar é um craque de bola, o Neymar é ídolo do povo brasileiro, não é da seleção não. O Neymar é ídolo do povo brasileiro e do futebol mundial. E isso incomoda, e eles não têm poder sobre esse cara. Isso incomoda. Santos vai jogar contra o São Lourenço na Argentina. Clubes rivais do São Lourenço estão se infiltrando, comprando ingresso só para ver Neymar.
Isso deixa eles muito desesperados. Como é que um cara tem esse poder e ele não está sob a nossa submissão? Isso deixa eles muito indignados. Os trabalhos de filantropia do Neymar, o carinho do Neymar, por exemplo, até pessoas que se dizem comentaristas, jornalistas de futebol e tal, essas pessoas, cara, frustradas, elas não perguntam em momento nenhum qual o critério para o juiz dar aquele amarelo absurdo que tirou o Neymar do jogo contra o Flamengo. E isso eles não perguntam. Porque eles sabem que não existe motivo para o Neymar tomar aquele amarelo. Um jogo ganho, mais de 45 do segundo tempo. O Neymar foi o garçom dos 2 gols do Santos. Mas eles não querem falar que o Neymar jogou bem, nem que o Neymar foi injustiçado. Eles querem falar de uma fala do Neymar pós-jogo. E já teve milhões de falas de políticos que eles têm como deuses piores do que isso, que realmente ofenderam as mulheres. Eles fingem que não ouvem. Eles fingem que não veem. Então, tem muita coisa que está chegando ao futebol que não é boa. Eu, inclusive, vi alguma dessas frustradas, essas pessoas frustradas, pedindo punição para o Neymar. Aí estavam fazendo campanha de punição para o Neymar, que o Neymar tome um gancho de jogos, um gancho considerável de jogos. Irmão, se o Neymar for punido por isso, para o futebol, acaba o futebol. Acaba. Tem que acabar. Essa é uma expressão que a minha mãe usava para mim, para os meus irmãos, quando a gente estava com raiva de alguma coisa, tipo uma malcriação, alguma coisa e tal, tá de chifre. Minha mãe falava para mim. Porque tá nervoso? E isso é mais velho do que andar para frente. E não tem nada de mais nisso. Não tem nenhuma depreciação à mulher por isso. Isso não existe. Eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição da opinião da jornalista Janaína Xavier. Eu não vou pôr no vídeo, que pode ter problema, mas vou deixar na descrição. Uma mulher profissional, bem-sucedida, de verdade, intensa, que é uma mulher guerreira, trabalha pra caramba, mas ela tem cérebro. Ela tem opinião própria. Entendeu? Vou deixar aqui a descrição para vocês. Espero que vocês acompanhem. E galera, se continuar assim, a coisa tá tão escrota, tá tão baixa, tão covarde, que daqui a pouco vão querer proibir mulheres, essa mesma turma aí, vão querer proibir mulheres de falar que tá de saco cheio. Para aparecer algum homem do lado de lá. Ai meu Deus, não sabe. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. O Brasil é dos brasileiros. Vamos procurar produzir, fazer, se doar mais como ser humano melhor, como ser humano que é sempre buscar o melhor para o próximo, para que isso chegue a nós mesmos. Eu penso dessa forma. Valeu? Mas quero saber a opinião de vocês. E peço o like para vocês não esquecerem. E deixo coisa bem clara. Neymar, você é meu ídolo. Você é um craque do futebol brasileiro. É ídolo do futebol brasileiro. Ídolo do povo brasileiro. Você é ídolo do futebol mundial. E Copa do Mundo sem Neymar não tem seleção brasileira. Porque a gente quer representatividade. A gente quer vontade, personalidade. E isso é uma coisa que essa seleção já se sabe por que não tem. Ok? Ou ocorre uma zebra muito grande, ou estaremos em situação complicada nessa Copa. Mas ainda assim, sou brasileiro, irmão. Eu vou torcer para minha seleção. Ok? Porque a seleção é minha. Eu não vou deixar ninguém sequestrar a seleção. É minha, é tua, é dele, é de todo o povo brasileiro. Não tentem sequestrar nossa seleção. Ok? Família,
Forte abraço, obrigado pelo carinho da atenção até o final. Tamo juntão. Juntão, Fusão. E a lealdade tricolor ao povo brasileiro é imensa. A gente se vê por aí.